A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e nós vamos, nos próximos dias, realizar a leitura dos 28 capítulos desse Evangelho. Você que é novo aqui no canal, na seção de playlists aqui do canal existem várias playlists. O que é uma playlist para você que é novo no mundo da internet? São listas onde existem as reuniões de vários vídeos que são ligados a um mesmo tema. Então, na seção de playlists, nós temos as playlists de 1ª e 2ª Pedro, onde nós já fizemos a meditação em toda a carta que Pedro escreveu. Na primeira carta e na segunda carta, nós temos a playlist da Epístola de Tiago, onde nós fizemos a meditação de toda a carta de Tiago. Temos a playlist do Evangelho de Marcos, onde nós já fizemos a leitura dos 16 capítulos desse Evangelho. Então, se você se interessa pelo conhecimento dos Evangelhos, aqui no canal nós já fizemos as meditações no Evangelho de Marcos e agora nós vamos iniciar a meditação no Evangelho de Mateus. Você que é novo na leitura da Bíblia, os Evangelhos são os livros que falam a respeito da história de Jesus, da vida de Jesus, porque Evangelho vem do grego evangelion e significa boa nova, boa notícia. Então, Jesus é a boa notícia de Deus para a humanidade. Qual é a boa notícia que Cristo representa, que Cristo encarna, que Cristo é? É a de que a humanidade estava afastada de Deus, mergulhada em trevas, sem um intercessor que pudesse fazer a religação do ser humano com Deus. E quando Jesus veio em carne, quando ele assume a forma humana, quando ele nasce nessa terra e ele morre sem ter cometido pecados, ele é levado para os céus e ali, sentado à direita de Deus, ele é o nosso intercessor. João vai falar na sua primeira carta que se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O nome dele não era Jesus Cristo, o nome dele era Jesus de Nazaré, porque ele cresceu na cidade de Nazaré. Jesus nasceu na cidade de Belém, porém, a sua família vivia na cidade de Nazaré, na região da Galileia, que era uma região de Israel, e ele cresceu na cidade de Nazaré. E por isso ele foi conhecido como Jesus de Nazaré na sua carne, como ser humano. Mas depois ele foi reconhecido como sendo o Cristo. Cristo não é um nome, Cristo é um título. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E a palavra ungido no hebraico significa Messias. Então, o povo reconheceu que Jesus era o Messias, o prometido no Antigo Testamento, o prometido no livro do profeta Isaías, quando o profeta Isaías escreveu no capítulo 11 que haverá um rebento de Jessé, ou seja, viria um descendente
da família de Jessé, da família do rei Davi, que seria aquele que traria a ligação da humanidade com Deus novamente. Existiu essa promessa no Antigo Testamento. Então, quando viram tudo o que Jesus fez em termos de milagres, em termos do que ele pregou, em termos da palavra que ele deixou, em termos de revelação de Deus que ele trouxe para a humanidade, reconheceram: esse Jesus de Nazaré, ele não é um homem simples e comum. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias que foi prometido nas antigas Escrituras. Nem todos reconhecem Cristo como Cristo, nem todos reconhecem em Jesus o Cristo. Os judeus, até hoje, não reconhecem Jesus como sendo o Messias. Para os judeus, inclusive, o Novo Testamento não é leitura sagrada, apenas o Antigo Testamento. Eles leem apenas o Antigo Testamento. Para eles, a revelação de Deus está apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento, que fala a respeito de Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, das palavras que ele deixou, e depois que trata a respeito das cartas que foram escritas, na grande maioria por Paulo. Praticamente 85% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, que não conviveu diretamente com Jesus, mas que recebeu um encontro especial com Jesus, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Então, se você tem interesse em ver como foi extraordinário o encontro de Paulo com Jesus, leia o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e você verá como foi extraordinário o encontro que Paulo teve com Jesus. E a partir desse encontro ele se tornou um grande pregador do Evangelho pelo mundo de então. E ele fez 3 grandes viagens missionárias que estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos pelo evangelista Lucas. Lucas, que era grego, que era médico, que era historiador, foi aliado de Paulo. E ele escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos para registrar a vida de Jesus no Evangelho de Lucas e os acontecimentos ligados à obra que Paulo e os discípulos realizaram após a morte de Jesus. Lucas deu essa contribuição para as Escrituras. Ele deixou um registro a respeito da vida de Jesus e deixou um registro a respeito das coisas que aconteceram, dos acontecimentos que ocorreram com base na obra dos discípulos que se realizou após a morte de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que tem o seu valor porque mostra que tudo que Jesus disse que quando ele morresse, os discípulos receberiam o Espírito Santo e que, recebendo o Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus em todos os lugares da terra e que as obras que eles fariam seriam poderosas no nome dele. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra como Deus usou Pedro, Filipe, Paulo, fazendo grandes obras, Apolo e tantos outros discípulos que vieram depois e que fizeram grandiosas obras no nome de Jesus. Os discípulos expulsaram demônios,
levantaram um coxo que ficava na porta de Formosa, conforme o registro de Atos no capítulo 3. Fizeram obras extraordinárias, como curas de pessoas doentes, e fizeram tudo isso em nome de Jesus. Até um traslado de uma pessoa de um lugar para outro aconteceu conforme o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, a Bíblia relata que Filipe pregou para um etíope que estava numa carruagem e depois o batizou em águas. E quando ele deixou aquele etíope, ele foi trasladado para outro lugar onde Deus queria que ele pregasse a palavra. Muitas pessoas assistem filmes futuristas que falam a respeito da possibilidade de existir uma máquina em que você entra, aperta um botão, você se desmaterializa e aparece em outro lugar materializado. Isso que os homens ainda não fazem e que estão pensando na possibilidade de fazerem ainda, Deus já fez em Atos no capítulo 8. Ele simplesmente tomou Filipe e o colocou em outro lugar. Um outro registro da palavra que mostra que Deus tem poder de fazer essa obra é na vida do profeta Jonas. A Bíblia conta que esse profeta foi para uma direção contrária ao que Deus queria que ele fosse. E Deus fez com que ele caísse no mar e que uma baleia o engolisse e o colocasse exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Essa passagem não fala de traslado, mas nos mostra que quando Deus quer usar uma outra ferramenta para fazer a vontade dele, ele faz como quer. Uma terceira passagem nas Escrituras que mostram como Deus tem o governo sobre todas as coisas na terra é quando ele levou o profeta Elias para o céu. Ele disse para Elias que ele seria levado em uma carruagem de fogo e o profeta Eliseu pôde contemplar Elias subindo aos céus por meio de uma carruagem de fogo. Quando nós pensamos em um homem sendo levado numa carruagem de fogo, nós podemos pensar como ele não se queimou. No texto de Isaías, no capítulo 43, nós lemos nos primeiros versículos: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti e ela não te queimará. Então nós vemos que Deus, ele tem o governo sobre todos os elementos. Ele domina sobre a água, porque foi ele que criou os mares. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, foi ele que fez primeiramente a separação. Logo depois que ele disse haja luz e houve luz, ele fez a separação entre as águas. Ele criou o céu, o firmamento, e fez separação entre as águas e águas. E depois foi ele que realizou a criação da terra e fez a separação dos mares. Então ele domina sobre as águas. Foi ele que, quando criou a luz e houve uma grande explosão, que os cientistas falam que, pela teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão, uma grande luz e uma grande força de calor, foi ele que dominou sobre o fogo, sobre todas as coisas. Então, ele é o Criador, ele domina sobre todas as coisas e o relato de Atos dos Apóstolos traz histórias extraordinárias, incríveis, como no final do livro, quando nós vemos que Paulo estava na ilha de Malta, sendo levado para ser julgado em Roma e foi picado por uma serpente e ele colocou o seu braço no fogo para que a serpente fosse queimada. E aquela serpente foi morta, foi queimada pelo fogo.
e isso traz uma simbologia no campo espiritual. Sempre que a serpente, que é Satanás, quiser se prender ao seu braço para te paralisar e destruir a sua vida, você pode, pela autoridade do Senhor, colocar essa serpente no fogo, que é o próprio Deus, e ele queima a serpente, ele destrói a serpente, ele faz com que a serpente seja queimada e não consiga prevalecer sobre a tua vida. Deus, ele queima as obras do diabo na sua vida para que os seus braços fiquem livres, para que você realize toda a obra que o Senhor quer que você faça. Mas, voltando para o aspecto terreno e humano, quando aqueles habitantes da ilha viram o que havia acontecido com Paulo e que ele colocou a serpente no fogo, que ela foi queimada e que não aconteceu nada em relação a ele, ficaram maravilhados, imaginando que Paulo era um deus. Mas Paulo falou que tudo era para a manifestação da glória de Deus. Encerrando essa breve apresentação, nós vemos que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8, ele disse que para isto Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo não tem poder para atrapalhar a vida daqueles que seguem ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo e que estão cheios do Espírito Santo. No último capítulo de Marcos, que já foi gravado e está neste canal, nós vimos que Jesus disse para os seus discípulos que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O primeiro sinal é, em meu nome falarão em outras línguas. E o segundo sinal é, expulsarão demônios. Então Jesus disse que nele nós temos poder para revogar as obras do inferno, as obras do inimigo que se levantam contra quem quer que seja, desde que você esteja revestido do poder que vem de Cristo, você poderá expulsar os demônios. Desde que você esteja revestido da graça, da unção e do poder do Senhor Jesus Cristo, você recebe autoridade para desfazer as obras do diabo no nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele estava com Deus no princípio da criação de todas as coisas, porque ele já era Deus. O evangelista João revela isso no capítulo 1. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelista João é aquele que revela a divindade de Jesus Cristo, é aquele que exalta a natureza divina do Senhor Jesus, revelando que ele não era apenas Jesus de Nazaré, mas que ele era de fato o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, quando ele disse que haverá um rebento de Jessé, no capítulo 11, quando ele disse: ele virá e as pessoas não crerão na nossa pregação. Ele vai perguntar no capítulo 53, o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação? E ele vai dizer que esse Jesus viria como um homem de dores, mas que carregaria as nossas enfermidades e nos traria a salvação. Então, esse Jesus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré,
que ficou conhecido como homem, como Jesus de Nazaré, de fato era o Cristo, e por essa razão, pelo reconhecimento de que ele era o Christos, o ungido de Deus, ele recebeu o título de Jesus Cristo. E quando ele morreu, colocaram uma coroa. Foi por zombaria que escreveram: INRI, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Mas aquela zombaria, na realidade, se tornará realidade, porque ele voltará e governará com cetro de poder e será reconhecido e recebido pelo seu povo, pelos judeus, que reconhecerão que ele era o Messias quando vier o tempo certo. Então, essa é uma introdução e nós falamos um pouco do Evangelho de Marcos, falamos um pouco do Evangelho de Lucas, que Lucas fez um registro a respeito da história de Jesus e ele procurou fazer um registro cronológico a respeito dos acontecimentos de Jesus. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 1, mas o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele completa toda a história a respeito do nascimento de Jesus. Mas nós não vamos fazer essa leitura hoje. Estamos apenas indicando para você que está começando essa leitura de Mateus conosco que é importante ler os 4 evangelhos, porque é a leitura dos 4 evangelhos que dá uma visão mais ampla e completa a respeito da história desse homem que, na verdade, era mais do que um simples homem, mas era o próprio Verbo, o próprio Senhor Deus, a própria palavra revelada para dar a salvação para a humanidade. E João revela a natureza divina de Jesus. É João que vai trazer os discursos em que Jesus fala que eu e o Pai somos um, que quem vê a mim vê o Pai, que ele era o Verbo que estava com Deus e que ele é a palavra de Deus. Quando Deus, lá no Gênesis, disse haja luz e houve luz, era o Senhor que estava realizando toda a obra. Por isso Paulo chega a dizer na sua carta aos Romanos que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque foi dele que todas as coisas foram criadas, foi para ele que todas as coisas foram criadas e é por meio dele que Deus permanece governando e reinando e operando sobre a terra a obra da salvação, e foi por meio dele que Deus derramou o Espírito Santo, que é a presença de Deus que habita na terra, e todos aqueles que recebem a Jesus Cristo recebem o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que é o Espírito que revela para nós quem é Deus e que nos fala as coisas que Deus tem reservadas para cada um de nós e que fala com você a respeito daquilo que ele tem reservado para você. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, fala de maneira coletiva para a igreja a respeito das obras de Deus e fala pessoal e individualmente com cada um dos filhos, revelando o que Deus reservou para cada um deles. Então, essa é a obra de Jesus Cristo. Ele é a boa notícia de Deus. Ele é a justiça de Deus. Nós não tínhamos como estar com Deus, mas no momento em que Deus disse: eu vou dar a vocês justiça, Cristo morrerá na terra para dar a salvação, e todos aqueles que se ligarem a ele estarão justificados dos seus pecados. Então, em Cristo, nós somos feitos justiça diante de Deus. Essa é a importância do estudo do Evangelho, do estudo da boa notícia, do estudo de quem é Jesus, que se revelou ser o Cristo, o ungido de Deus, que derrama
a justiça de Deus sobre todos os que o recebem como Salvador e como Senhor. Salvador, porque é Ele que nos salva de ficarmos longe de Deus. Senhor, porque Ele é o que criou todas as coisas, desde a eternidade Ele estava com o Pai criando todas as coisas. Então, feitas essas considerações, vamos para a leitura de Mateus capítulo 1. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações, que sempre que for postado um novo vídeo, você vai ser notificado para que você conheça mais a respeito da palavra de Deus. Se você tem amigos que não acreditam em Deus, que pensam que a Bíblia é um livro arcaico, ultrapassado, um livro velho, diga para essa pessoa que a Bíblia não é um livro arcaico nem um livro velho, mas um livro antigo. O antigo é aquilo que tem valor, é aquilo que dura por muitos e muitos anos, mas que é valioso, que é vivo e que traz lições que impactam na nossa vida, na humanidade. Compartilhe com essas pessoas para que essas pessoas comecem a ter interesse em conhecer a palavra, porque quando elas conhecem a palavra, elas conhecem o próprio Cristo e elas conhecem a salvação e elas se conectam com Deus, porque quem se conecta com Jesus se conecta com o Cristo, o ungido, se conecta com Deus. Vamos à leitura. Diz aqui no capítulo 1 sobre a geração de Jesus. Essa descrição que Mateus faz a respeito de Jesus tem um propósito. Mateus, quando nós gravamos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós fizemos uma apresentação geral a respeito do propósito de cada um dos evangelistas. E nós comentamos que Mateus, ele era bastante preocupado em revelar que Jesus era o Messias, porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus aconteceu. Então, Mateus, muitas vezes, ele vai dizer assim: e aconteceu isso com Jesus para se cumprir a profecia, para se cumprir o que foi dito a respeito dele. Mateus, ele tem essa preocupação de trazer textos do Antigo Testamento encaixando a vida de Jesus, revelando para o povo judeu que Jesus era o prometido, o Messias. Então, Mateus, ele procura revelar que Jesus era o Cristo para o povo judeu. Marcos, ele escreve um evangelho compacto. É um evangelho que tem apenas 16 capítulos. Marcos foi amigo de Pedro. Esse Marcos, ele é o João Marcos, que está registrado no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos e que era sobrinho de Barnabé, que fez a primeira viagem missionária juntamente com Paulo. Os primeiros missionários que acompanharam Paulo foram Barnabé e João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Quando eles chegaram na ilha de Pafos, de acordo com Atos capítulo 13, João Marcos pediu para voltar da viagem. E por essa razão, Paulo ficou decepcionado com ele. Tão decepcionado que quando Paulo saiu para fazer a segunda viagem missionária, conforme o registro do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele falou para Barnabé que não queria que o João Marcos fosse junto. E por essa razão, Barnabé se separou de Paulo e eles ficaram um tempo afastados. Só mais tarde, Paulo reconhece que João Marcos havia se capacitado melhor para voltar a caminhar e fazer a obra juntamente com eles. Mas esse Marcos, que é o João Marcos, sobrinho de Barnabé, é o evangelista Marcos. Foi ele que escreveu o segundo evangelho e ele teve
o apoio de Pedro para que ele pudesse ter informações a respeito de tudo o que havia acontecido com Jesus. Nós podemos perceber isso quando nós lemos a primeira carta de Pedro, na epístola de 1 Pedro, no capítulo 5, ali no versículo 13, nós vemos que Pedro, quando está se despedindo, encerrando a sua primeira carta, ele fala que ele saúda a igreja, que Silvano foi quem o ajudou a escrever e que Marcos também, que estava com ele, estava saudando os destinatários da sua carta. Então, disso nós percebemos que Marcos teve um contato com Pedro e desse contato ele escreveu o Evangelho de Marcos, mas o objetivo de Marcos não era mostrar para o povo judeu que Jesus era o Cristo. O objetivo de Marcos era escrever as principais obras de Jesus para que a grande maioria das pessoas, os gentios, pudessem ter um conhecimento amplo, um conhecimento dos acontecimentos mais importantes a respeito de Jesus. Por isso, o Evangelho de Marcos é o menor evangelho. Ele só tem 16 capítulos. Mateus tem 28, é o maior evangelho. E é o maior evangelho porque Mateus ele se preocupa em descrever Jesus como sendo o Messias, revelando que ele realmente era o Filho de Deus, o enviado de Deus para o povo judeu. Então Mateus escreve o evangelho para os judeus. Marcos escreve o evangelho para os gentios, para a humanidade. Por isso nós podemos dizer que Marcos ele quer revelar Jesus salva toda a humanidade. Mateus quer revelar Jesus é realmente o Filho de Deus, é realmente o Messias, é realmente o prometido das antigas Escrituras. Lucas quer revelar o Jesus como homem, o Jesus encarnado, o Jesus que viveu aqui na terra passando pelo sofrimento humano com a finalidade de expressar a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Ele escreve para um homem chamado Teófilo. Quando você abre Lucas e você lê o capítulo 1, ele escreve dizendo que ele procurou descrever tudo o que aconteceu a respeito de Jesus, colocando em ordem cronológica para que Teófilo pudesse ter conhecimento a respeito de Jesus. E por último, o Evangelho de João procura revelar Jesus como divino, Jesus como o Verbo que é a palavra, o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, o Verbo que é Deus encarnado na terra, manifestando a glória e o poder daquele que criou todas as coisas, caminhando aqui na terra para derramar a salvação e a conexão de novo do ser humano com Deus. Então, ter essa visão a respeito dos evangelhos nos faz entender a importância de que esses evangelhos sejam 4. Cada um deles tem uma face, cada um deles tem uma manifestação. Há teólogos que sustentam uma teoria de que os evangelhos são 4 porque eles são as 4 faces dos seres viventes que o profeta Ezequiel contemplou no capítulo 1. Se você abrir a Bíblia lá no profeta Ezequiel, nós vemos que ele teve uma visão e ele viu 4 seres que caminhavam conectados e eles tinham 4 rostos e um dos rostos era a face de um homem, o outro a face de um leão, a outra face de um boi e a outra face de águia. E eles dizem, esses teólogos, que a face do boi simboliza que Jesus carregou uma grande obra, que ele realizou a obra do sacrifício. E essa obra do sacrifício é simbolizada pelo Evangelho de Marcos. Depois, nós temos a face do homem,
que revela Jesus como homem, que está relatada no Evangelho de... Na verdade, o boi, ele está relacionado ao Evangelho de Lucas, porque o boi é visto como um símbolo de sacrifício e como um símbolo de serviço. E Lucas mostra Jesus a serviço da humanidade. Jesus como um ser humano, Jesus como alguém que teve compaixão, como alguém que se preocupava em cuidar dos necessitados. Então, quando Lucas revela Jesus como aquele que cuida da humanidade, aquele que cuida dos necessitados, Jesus estaria cumprindo o papel do boi, daquele que carrega, daquele que realiza um serviço, daquele que suporta a carga, daquele que carrega a humanidade. Daí, nessas quatro faces de Ezequiel, capítulo 1, a segunda face ali é da águia. A águia normalmente é relacionada ao Evangelho de João. Por quê? Porque a águia, ela é vista como um símbolo de visão clara. A águia, ela voa em altas alturas, é muito alto. Então, o João, ele revela Jesus como ser divino. A abordagem de Jesus é que Jesus é o Filho do Criador, que ele criou, ele era o Verbo que estava com Deus, ele veio do céu. Então a águia seria a manifestação de Jesus como ser divino, como aquele que é de espiritualidade elevada. A abordagem de João é espiritual e explora a divindade de Jesus e a sua natureza divina. A face do homem está relacionada a Mateus. Porque Mateus, ele se preocupa em mostrar a humanidade de Jesus e a genealogia de Jesus. Ele começa falando a respeito de da onde que Jesus veio. Ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Davi. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Mateus, né, nós temos a manifestação de Jesus como homem, de Jesus como ser humano. E por último, né, quando você lê Ezequiel, aqueles seres tinham quatro faces. A face do boi, que representa o Evangelho de Lucas, a face da águia, que representa o Evangelho de João, a face de homem, que representa o Evangelho de Mateus, e a face de leão. A face de leão seria o Evangelho de Marcos, porque o leão é um símbolo de força, de poder e de ação imediata. E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que começa de maneira direta, falando a respeito da pregação de João Batista, revelando: Jesus é o Filho de Deus que veio para cumprir de maneira rápida uma missão, salvar a humanidade. Então o leão, nós vemos que quando ele realiza a sua caça, ele é calculista, ele é objetivo. O leão é um dos animais que, quando realiza a sua caça, trabalha com precisão. Ele usa o menor tempo possível, o gasto menor de energia para conseguir fazer a sua caça. E o Evangelho de Marcos é exatamente assim. Ele tem apenas 16 capítulos. Ele preocupa-se em mostrar de maneira imediata que Jesus é o Filho de Deus e que a sua obra foi realizar milagres e revelar o reino de Deus para a humanidade. Então ele procura falar a respeito de Jesus com a menor quantidade de energia e com a maior eficiência, revelando que Jesus é o Filho de Deus e ele veio para anunciar o poder do reino de Deus na terra. Tanto que ele termina dizendo que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o que crer será salvo e o que não crer será condenado, e aos que crerem seguirão estes sinais. Falarão em outras línguas, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano lhes fará. Então, o Evangelho de Marcos, ele é objetivo, ele representa o leão. Agora,
É verdade que os seres que Ezequiel viu no capítulo 1 simbolizam os 4 evangelhos? Essa é uma questão que tem sido debatida no campo teológico. Algumas pessoas dizem que isso é uma interpretação que não tem sentido, mas muitos teólogos associam que quando Deus deu essa visão desses seres com esses 4 rostos para Ezequiel, Deus estava dizendo que no futuro ele prepararia a revelação de Jesus Cristo com suas 4 faces, como boi que carregou o pecado da humanidade, como águia que desceu do céu para trazer a salvação na terra, como homem que, quando desceu como águia na terra e assumiu a forma de homem, viveu como um homem comum, como um judeu, mas que na sua humanidade estava ligado ao rei Davi e a Abraão, e como leão, porque ele veio para dar um rugido contra as obras das trevas, as obras de Satanás, confirmando a realização da salvação para toda a humanidade. Então, feitas essas observações, vamos ler agora Mateus capítulo 1. Como nós já dissemos, Mateus o objetivo é revelar Jesus homem, Jesus filho da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Mateus revela Jesus como um judeu comum, mas que na realidade era o Messias, que veio como um ser humano comum, mas que era o Cristo, aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. O povo judeu tem até hoje o Antigo Testamento como as suas escrituras, e Mateus procura relacionar tudo o que aconteceu com Jesus com as antigas escrituras para mostrar. Vejam, ele realmente é homem, mas ele não é um homem comum. Ele é o Messias prometido nas escrituras do Antigo Testamento. Vamos começar a leitura, diz aqui. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja, Mateus fala isso, ó. Esse livro é da geração de Jesus Cristo, que foi filho de Davi, que foi filho de Abraão. Versículo 2, Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Nós sabemos que Jacó teve 13 filhos. Ele teve 12 filhos homens e teve uma filha que se chamava Diná. E desses filhos aqui, Mateus vai destacar apenas Judá, porque foi da linhagem de Judá que Jesus, nasceu. Então veio Judá e a seus irmãos. E versículo 3, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Versículo 4, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Nesse versículo 5, nós temos um ponto interessante, que é o fato de Salmão, ter gerado Boaz a partir de Raabe. Raabe, no livro de Josué, era uma prostituta da cidade de Jericó. Ela recebeu os espias da cidade. A casa dela ficava sobre o muro da cidade. E os espias fizeram um pacto com essa mulher, dizendo que se ela colocasse uma fita vermelha escarlate na casa dela, quando o povo invadisse a cidade para tomá-la, eles preservariam a família de Raabe. Então Raabe, que foi uma prostituta, teve fé no Senhor, e por conta da fita escarlate, da fita vermelha, que simboliza, tem um sentido espiritual isso. A fita escarlata, a fita vermelha, simboliza o sangue de Cristo. Ela conseguiu receber o livramento, assim como todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, o sangue que ele derramou na cruz, recebem o livramento.
de ficarem afastados de Deus. Por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós recebemos a salvação, a reconexão, o livramento da morte espiritual, o livramento de ficarmos longe de Deus. Então Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Versículo 7, Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Versículo 8, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Versículo 9, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Versículo 10, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Versículo 11, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Versículo 12, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Uma observação aqui em relação a deportação para a Babilônia. Aqui no canal, nós temos uma playlist que tem a gravação dos vídeos do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o profeta que Deus usou para falar para o povo de Judá que eles seriam levados como escravos para a Babilônia. A Babilônia era governada pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo de Judá como escravo para a Babilônia. Eles foram deportados da sua terra em razão dos pecados que cometeram. Se você nunca leu o livro do profeta Jeremias e tem interesse em conhecer, acesse a nossa playlist aqui, que tem capítulo por capítulo, para que você possa entender as razões pelas quais Deus decretou que o povo de Judá seria levado como escravo para a Babilônia. Eles ficaram lá durante 70 anos. Depois de 70 anos, o rei Ciro, que era dos persas, baixou um edito de libertação do povo judeu e eles puderam voltar para as suas terras. É chamado de o Edito de Ciro, né? Então, se você tem interesse em estudar como foi essa deportação, essas coisas, leia o livro do profeta Jeremias e nós temos aqui no canal os textos do profeta Jeremias. E depois da deportação, né, depois que eles ficaram 70 anos e voltaram para a Babilônia, diz o versículo 12, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Versículo 13, e Zorobabel gerou a Abiúde e Abiúde gerou a Eliaquim e Eliaquim gerou a Azor. Versículo 14, e Azor gerou a Sadoc e Sadoc gerou a Aquim e Aquim gerou a Eliúde. Versículo 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Percebam na leitura do versículo 16 que ele fala que nasceu Jesus, o nome dele era Jesus. E depois Mateus fala, ele é aquele que se chama o Cristo, ele é aquele que se chama o Messias, o ungido de Deus. Versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, Mateus ele se preocupa em mostrar que existe uma ordem cronológica, que Jesus é descendente do rei Davi, que Jesus é descendente de Abraão e que Abraão é aquele homem que lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, foi chamado por Deus. Deus apareceu para Abraão e disse, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estabeleceu uma aliança especial com Abraão, que Deus fala lá no capítulo 15 de Gênesis para Abraão assim, em ti serão benditas todas as nações. Então Deus, no meio de uma geração
que não adorava a Deus, Deus encontra um homem chamado Abraão, descendente de Noé, que adora a Deus. E Deus estabelece uma aliança com esse homem. Fala assim: eu vou estabelecer um pacto com você. E em você as nações serão benditas. Por que isso? Porque Deus já sabia que de você, no futuro, nascerá o ungido que completará a salvação para toda a humanidade. Em você, da sua descendência, da sua casa, da sua família, virão reis e virá o Salvador. Aí vem o versículo 18, que começa contando o nascimento de Jesus. Como eu já falei no começo do vídeo, o texto de Mateus ele é sucinto. Para você ter uma visão ampla do nascimento de Jesus, é importante ler o capítulo 1 de Mateus e o capítulo 1 do evangelista Lucas. O livro de Marcos não fala a respeito do nascimento de Jesus enquanto humano, porque o evangelho de Marcos ele tem um objetivo: mostrar de maneira imediata que Jesus é o Cristo e que ele veio derramar salvação. O evangelho de Marcos é como nós dissemos ali, levando as 4 faces dos seres que foram vistos por Ezequiel no capítulo 1, ele é o leão. Vem e mostra de maneira rápida e eficiente que Jesus é o Filho de Deus e ponto. Agora, Mateus mostra a humanidade de Jesus. Então ele vai revelar como Jesus nasceu enquanto homem. E Lucas, ele vai mostrar que Jesus como boi, como aquele que carrega a humanidade, aquele que veio para cumprir um ofício, e como aquele que vem para o serviço, para o trabalho, só o evangelista Lucas mostra que ele nasceu em uma manjedoura. Como foi que ninguém recebeu Jesus em casa? E ele foi colocado para fora, nascendo num estábulo, nascendo no meio dos animais, porque ele veio realmente para o serviço, para carregar a humanidade. Mas vamos ler aqui só o capítulo 1 de Mateus aqui. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada significa ela já era noiva de José. Antes de se ajuntarem, ou seja, antes de efetivamente se casarem e estabelecerem que iriam morar juntos como marido e mulher, ela era noiva de José. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o relato é o nascimento virginal de Jesus. Maria concebeu Jesus do Espírito Santo. O evangelista Lucas relata o encontro do anjo Gabriel com Maria. Mateus não fala disso, mas Lucas relata que o anjo Gabriel desceu do céu para conversar com Maria e disse para ela que ela era bendita entre as mulheres e que o Espírito Santo desceria sobre ela e pela virtude do Espírito ela geraria um filho. Mateus apenas fala que ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja que o texto aqui, nessa tradução que nós estamos lendo, já fala no versículo 19 que José era o marido de Maria. Mas, na verdade, o versículo 18 nos traz a revelação. Eles ainda não haviam se ajuntado. Ela era noiva de José. Então, o versículo 19, na verdade, é José, que era o seu futuro marido, né? Temos que fazer aqui a correção da leitura do texto, a interpretação do texto. José, que já estava para ser o marido da Maria, porque ele já era noivo dela, já estava tudo certo de que ele seria o marido dela, ela seria a esposa dele, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José não queria apontar o dedo para Maria e acusá-la. Não queria dizer: olha só, eu sou teu noivo e agora você aparece grávida. E nós não tivemos relação porque nós ainda não nos ajuntamos. Como é que fica isso? A única explicação é que houve uma traição.
Então ele pensou em deixá-la secretamente. José, como era justo, como ele era um homem bom, não queria criar uma situação de vergonha para Maria. Ele deve ter pensado: se eu for embora de maneira secreta, ninguém precisa saber disso que aconteceu e ela pode estabelecer um relacionamento com essa pessoa que é o pai desse filho. Foi isso que ele provavelmente pensou. Sendo um homem justo e um homem bom, ele falou: vou embora. Versículo 20: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então vejam que nesse sonho que José teve, nós podemos tirar uma aplicação. Tem muitas pessoas que dizem que hoje, no século 21, Deus não fala mais com as pessoas por meio de sonhos, mas nós temos conhecimento de muitas pessoas que receberam avisos de Deus por meio de sonhos. Assim como Deus deu esse sonho para José para trazer uma revelação de algo importante para a vida dele nos dias de hoje, em todo o tempo, Deus pode trazer revelações, orientações, ensinamentos, direções por meio de sonhos. Lá em Hebreus, na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, que traz a revelação a respeito das coisas de Deus, é o mesmo de antigamente e pode realizar as mesmas obras. Tanto que, quando nós lemos no Marcos 16, Jesus disse que aqueles que crescem nele realizariam obras maiores do que aquelas que ele realizou, e ele disse: falarão em outras línguas, expulsarão demônios, se curarão, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano lhes fará. Então, todas essas promessas se cumprem em todo o tempo. Há muitas pessoas que dizem que estas manifestações não se cumprem mais no século 21, que os milagres foram apenas realizados na época de Jesus para que ele revelasse que ele era o Filho de Deus. Mas o próprio Jesus disse: essas obras e sinais vão se revelar para todos os que crerem em mim. Então, aqui José teve um sonho, e no sonho lhe apareceu um anjo, e o anjo lhe disse: não temas receber a tua mulher Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que Jesus significa isso, o nome de Jesus é Salvador, aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel, traduzido, é Deus conosco, significa Deus conosco. Versículo 24, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Versículo 25, e não a conheceu. Ou seja, conhecer aqui está no sentido de não teve intimidade, não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O nome Jesus, significa Deus salva. O nome de Jesus vem do hebreu Yeshua, que se escreve com Y e com SH, Yeshua. E Yeshua significa Deus salva, é a mesma raiz hebraica que dá nome para Josué. E Josué, que é o sexto livro do Antigo Testamento, que conta a história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, mostra Josué de fato como um salvador. Ele era um líder, ele foi um líder militar.
que ajudou as tribos de Israel a conquistarem as terras de Canaã, as terras que Deus havia prometido que daria ao povo. Então ele cumpriu o papel de que Deus é salvação. Mas o nome de Josué, ele tem uma relação com o nome de Jesus. Mas Jesus vem da mesma raiz, do mesmo nome hebreu, que é Yeshua. Vem do mesmo nome. E significa se tornou Jesús, né? E foi latinizado para Jesus no grego. Mas podemos dizer que o nome de Jesus é um nome mais atualizado, mais moderno, que no Antigo Testamento, no grego, se tornou em Jesus e se tornou Jesus. Mas tem o mesmo significado de Josué, que ficou no Antigo Testamento e ficou com uma forma de Josué, né? Significa também Deus é salvação. O que importa é que Jesus significa Deus é salvação ou que Deus é salvador. Por isso que quando nós lemos aqui o versículo 21, vou deixar aqui em cima, no topo, ele fala assim: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo, quando entregou a revelação em sonho para José, disse: ela vai dar à luz um filho e você vai colocar o nome de que ele é o Salvador, porque ele vai salvar o povo dos pecados. Então é isso que significa Jesus, o nome de Jesus. Na revelação que foi dada para José, foi revelado que o nome dele seria que Deus salva. Então o próprio nome de Jesus é Jesus, Deus salva. É isso que significa Jesus, que significa que Deus salva. E Deus salva, e ele é o Messias, ele é o que veio de Deus, ele é o Cristo, o ungido de Deus. Então, com isso nós terminamos hoje a leitura de Mateus capítulo 1. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender mais a palavra, a Bíblia, as coisas de Deus, compartilha com outras pessoas e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Curta, compartilhe e comente. Deus abençoe a todos. Amém.